Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço o aceite do meu convite para vocês estarem aqui comigo hoje. Esse é um projeto bem especial, é um projeto que eu pretendo que atravesse todo o ano de 2026, porque minha pretensão é no final do ano conseguir lançar o meu livro sobre psicose não desencadeada. Então, os seminários que começam hoje e se farão uma vez no mês faz parte da minha pesquisa e a minha intenção de compartilhar com vocês é tentar contribuir com o percurso de formação, né, de quem se propõe a estar no percurso da psicanálise, mas também meio que contar com a ajuda de vocês, porque as perguntas que vocês vão fazendo no meio da transmissão são bem importantes para mim, porque elas norteiam, né, e me fazem entender quais são os anseios do campo psicanalítico com relação ao tema das psicoses. Então, eu queria contribuir com a formação de vocês e queria que vocês contribuíssem com a minha escrita a partir das questões que vão ficar nesse seminário. Então, eu poderia contar com vocês para me ajudarem a escrever esse novo livro? Então, eu queria que vocês fossem tomando nota da construção que eu fiz para trazer para nós aqui e vocês me ajudassem com perguntas, porque essas perguntas eu consigo respondê-las no seminário seguinte e também na escrita do meu livro que eu pretendo lançar aí próximo do final do ano. Então fiquem à vontade para levantar a mão quando for conveniente para vocês. De preferência, não usem o chat. Abra o microfone e fale. Então, o título do nosso seminário hoje é Psicose Psiquiátrica, Lacan com Claire Rambaud. E por que esse tema? Porque nós vamos precisar fazer uma separação entre a psicose psiquiátrica, a psicose freudiana, que é o tema do nosso próximo seminário, para chegarmos à noção de psicose lacaniana. Então, eu não pretendo vomitar tudo isso em cima de vocês de uma vez só. Eu pretendo construir com vocês isso ao longo do ano. Então, de preferência, eu quero convidar vocês para, se conseguirem, obviamente, conseguirem tentarem estar em todos os seminários do ano para vocês entenderem o que é que eu estou construindo. E por que Claire Rambaud? Né? Esse cara aí que é citado no seminário 6 quase que o seminário inteiro, do seminário 3 intitulado de As Psicoses. Eu considero, na minha opinião, esse um dos seminários mais fáceis de serem lidos do Lacan. Porque o Lacan não é simples, nunca é simples, mas o Lacan é muito didático nesse seminário. Ele vai dizer o que concorda e o que não concorda com Clément. Mas uma coisa que eu achei interessante na minha pesquisa para apresentar para vocês hoje é entender de onde foi que Lacan tirou alguns conceitos. Então, nós vamos construindo juntos para vocês entenderem. Então, o Clément, ele foi um psiquiatra francês da Escola Clássica de Psiquiatria, reconhecido por Lacan como o único mestre em psiquiatria. Então, a clínica lacaniana sofre uma influência direta da clínica do Clérambault, né? Esse psiquiatra da Escola Clássica de Psiquiatria Francesa. Para quem gosta de citações, na página 14 do Seminário 3, no capítulo 1 do Seminário 3, página 14, no segundo parágrafo, o Lacan cita o Clérambault dizendo assim: é uma obra que, independentemente de suas visadas teóricas, tem um valor clínico concreto. É considerável o número das síndromes clínicas que foram assinaladas por Claire Rambaud de maneira completamente original, e desde então se acham integradas ao patrimônio da experiência da psiquiatria. Ele trouxe coisas preciosas nunca vistas antes dele e jamais retomadas depois.
Falo de seus estudos das psicoses determinadas pelos tóxicos. Numa palavra, na ordem das psicoses, Claire Rambaud continua absolutamente indispensável. Né? Então, na íntegra, tocando em miúdos com um bom vocabulário nordestino, Lacan era muito babão de Claire Rambaud. Né? E assim, por uma razão muito clara. Ele está nos dizendo que a obra do Claire Rambaud é de extrema relevância para a clínica das psicoses. E a minha intenção é construir para que vocês entendam o porquê essa relevância. Então, no princípio da tradição psiquiátrica do século XIX, o que havia uma cena, havia uma espécie de laboratório que era chamada de apresentação de caso. De pronto, esse termo, apresentação de caso, ele me chamou a atenção, porque a psicanálise, no geral, ela costuma se basear na construção de caso clínico. E, se vocês não sabem, essa é uma herança que ainda nós conservamos da psiquiatria, a apresentação de casos. A apresentação, a construção e a formalização de caso clínico. São a herança que ainda nós trazemos da psiquiatria. Isso não é uma construção nossa, uma invenção nossa. Só que essa apresentação de casos, né, presente na tradição psiquiátrica do século XIX, ela é muito curiosa, né? É uma prática construída entre Esquirol e o Clérambault, né? Esquirol é do século XVIII e o Clérambault XIX. Ou melhor, século XIX e século XX. E essa apresentação de casos, né, queria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque isso é polêmico. Eu achei horrendo quando eu estava construindo para trazer para vocês aqui. Um pronome para apresentação de casos era chamado de interrogatório. E do que se tratava esse interrogatório? Era uma apresentação, né, onde a prática tinha como eixo central a fala do paciente, em seu eixo fundamental, como via de acesso e apreensão para a loucura. Então, é uma prática psiquiátrica que passou do século XIX para o século XX, onde os psiquiatras tinham a intenção de apreender a loucura pela fala. Só que essa não é a curiosidade. A curiosidade é, no interrogatório, o médico confrontava a verdade delirante do paciente com a realidade. A intenção disso era desestabilizar as crenças do paciente para provocar uma crise e os sintomas da loucura aparecer. Veja como é bizarro, né? Então, essa era a intenção. E aí um detalhe importante, né? Esses interrogatórios, para quem vem de uma psicanálise freudiana sabe muito bem disso, que nos grandes auditórios do Charcot, né, também um dos mestres do Freud, as hipnoses das histéricas eram feitas em teatros com anfiteatros com grande quantidade de público. E esses interrogatórios psiquiátricos, eles não eram diferentes. Eram sempre feitos na presença de um público. Então, reuniam um público, né, os curiosos, interessados, estudiosos, no auditório, chamavam um paciente que estava internado no sanatório e o médico começava a confrontar o paciente, sei lá, dizia para o médico que era o Superman. E aí o médico confrontava essa verdade do paciente com a realidade. Como é que você é o Superman se você não pode voar? Esse é um confronto bem perigoso para a clínica das psicoses. Já é perigoso na neurose, que é isso que a gente chama de marcar a castração. Né? Muitas pessoas perguntam, Humberto, qual é a diferença entre marcar a castração e marcar a posição do sujeito? Na neurose é quando a gente confronta o ideal com o real.
paciente vira para nós na neurose e diz assim: meu sonho é casar e ter filho e ser feliz. Aí você vira para o paciente e diz: mas você sabe que casamento e filho não garantem felicidade. Isso é pegar um dado da realidade e confrontar com o ideal do seu paciente. O mínimo que isso pode ocasionar é o paciente deprimir, né? Se ele deixar o tratamento, ele ainda ganha muito, porque ele vai procurar um outro analista que consiga escutar os seus ideais sem frustrar esses ideais. É uma coisa que os milerianos fazem muito e ensinam. Frustre os ideais dos seus pacientes. Isso é muito perigoso. Mas como a gente não está falando de neurose, vamos voltar ao eixo da psicose. Então, se já é perigoso na neurose confrontar o ideal, imagine confrontar a verdade do psicótico, que é o seu delírio, com a realidade. De perguntar ao paciente, já que você é o Superman, por que você não voa? Existem delírios que têm essa característica. E tem uma citação ainda nesse primeiro capítulo, que a maioria de vocês pedem quando eu cito ela, está no capítulo 1 do seminário 3, na página 25. Lacan diz assim: o fato de que uma análise possa desencadear uma psicose desde os seus primeiros momentos é bem conhecido, mas nunca ninguém explicou o porquê. É evidentemente função das disposições do sujeito, mas também de um manejo imprudente da relação de objetos. Então, por que é que nós, analistas lacanianos, precisamos entender, estudar e se aprofundar nos estudos da psicose? Você não precisa atender psicose para estudar psicose. Você precisa estudar psicose para entender se você não está atendendo psicose. Exatamente porque uma análise ela pode abrir um surto. Se a gente confronta o paciente com a própria verdade, uma análise ela pode sim abrir um surto, né? Mas vamos por parte. Então, essa era uma prática antiga da psiquiatria entre os séculos 19 e 20, em que se colocava o paciente de forma pública, e esse era o método de pesquisa dos psiquiatras da época, né? Pasmem. Era o método que eles tinham para pesquisar sobre a loucura. Então, a apresentação dos pacientes ela era conhecida como uma realização pública de um interrogatório que se efetivava, portanto, numa articulação entre pesquisa clínica e ensino. Então, era o recurso que os psiquiatras da época tinham para pesquisar sobre a loucura. Era abrindo o surto, né? Em um bom português, eles abriam o surto para poder estudar. Então, grandes nomes, né, como Kraepelin, o Clérambault, o Esquirol, vão estar no horizonte dessa prática entre os séculos 19 e 20. Porém, aí começa uma certa problematização, porque o Lacan, ele era aluno do Clérambault, e o Clérambault praticava esse interrogatório. E um fato curioso que a literatura nos mostra, e os grandes manuais de psiquiatria dão notícia disso, mas isso é um dado nosso, que o Lacan chegou a realizar desses interrogatórios, ainda como aluno da psiquiatria. Então, Lacan passou, de fato, pela escola de Clérambault. Porém, existe aí uma reconfiguração. Essa tentativa, ainda que o Lacan tenha passado por essa observação, por essa experiência do interrogatório, é apenas uma experiência e aí ele avança na leitura, né? Onde ele começa a interrogar o porquê se fez e o porquê se faz essa prática, né? Então, existem várias contribuições, por exemplo, do Clérambault para a psicanálise e a psicanálise do Lacan. Só que existem alguns pontos, e antes de entender quais seriam as contribuições que o Lacan extrai do Clérambault para a sua leitura das psicoses, tem alguns pontos principais. Por exemplo, o Clérambault, ele acreditava na organogênese.
Eu queria que vocês guardassem essa palavra. Organogênese. O que é a organogênese? A organogênese é a hipótese psiquiátrica de que a psicose é ocasionada por uma lesão orgânica. Então, o paciente lesiona uma parte do cérebro ou uma microparte do cérebro, e isso pode ocasionar numa psicose. E essa, né, quem já leu o Seminário 3 sabe bem disso, que no início, no primeiro capítulo, Lacan já contradiz isso. Então, embora o Clermont seja um dos mestres, o mestre de Lacan em psiquiatria, essa é uma primeira tese do Clermont que o Lacan abandona. Então, na clínica psicanalítica lacaniana, nós não temos como atribuir uma causalidade à psicose. Isso é um primeiro ponto de contribuição que eu queria trazer para o início dos nossos seminários. Não há causalidade para a psicose. O que Lacan vai construir na sua teoria é uma hipótese discursiva que ele vai chamar de metáfora paterna. A metáfora paterna, ela não é uma experiência como o Édipo é. Então, os freudianos vão conseguir localizar o Édipo como experiência. A criança, a mãe e o pai. A criança que rivaliza com a mãe, com o pai, porque quer casar com a mãe. A metáfora paterna é uma hipótese discursiva e nós não temos dados de realidade do tipo, o paciente faz isso, por isso que ele é castrado. A nossa hipótese é e sempre será discursiva. E aí um dado que introduz essa noção da metáfora é o que um grande sinal clínico da inscrição, da afirmação ou negação da castração simbólica na direção do tratamento dos casos que a gente conduz é a amarração de sentido, que inclusive tem uma origem aqui no Clermont, mas aí daqui a pouco a gente chega. Então, Clermont acreditava na organogênese. Então, nesse primeiro momento, ele ainda herda essa prática do interrogatório, ele avança na sua leitura na proposta da psiquiatria, e aí é quando ele é nomeado médico-chefe da enfermaria especial, veja o nome que interessante, né? O nome da enfermaria. Enfermaria Especial de Alienados da Prefeitura de Polícia de Paris. Né? Então, é uma enfermaria especial dos alienados, onde recebiam-se criminosos, prostitutas, vagabundos e também os alienados. E a função do Clermont na enfermaria era observar, diagnosticar e decidir o encaminhamento desses pacientes. Né? Em algum momento no nosso Brasil, quando com a reforma psiquiátrica os manicômios foram encerrados, ainda ficaram na história psiquiátrica do Brasil os manicômios judiciários. Então, a enfermaria especial de alienados da Prefeitura de Paris seria, como para nós era ou ainda é em alguns lugares, o manicômio judicial quando os pacientes que têm uma avaliação psiquiátrica e são diagnosticados com algum transtorno psíquico, eles não ocupam a cela comum dos outros condenados. Eles ocupam uma cela à parte, ou uma instituição à parte, né? Que, pelo menos aqui em João Pessoa tinha, eu estava até curioso de tentar entender se isso ainda existia e funcionava, que é o manicômio psiquiátrico. Tinha lá na fachada manicômio judiciário, era alguma coisa assim, judiciário. Então, seria a mesma coisa, né? A enfermaria especial seria a mesma coisa para nós do que
o manicômio judiciário. Então, o Clerambault fazia essa triagem e decidia para onde esses pacientes iam. Só que aí tem uma coisa interessante, né? O volume de pacientes nesse espaço que o Clerambault estava presente e o poliformismo psicopatológico dessa galera que chegava para o atendimento com o Clerambault serviram ao Clerambault como um observatório. O que antes era um laboratório em praça pública, agora se tornou um observatório particular do Clerambault. Temos aí uma coisa menos pior, né? Concordam? A gente evoluiu, saiu de algo praticado em praça pública para uma coisa mais da observação. E uma coisa que era uma característica do Clerambault, né? Ele vai dando notícias disso nos seus tratados psiquiátricos, é que ele tinha um estilo observador, minucioso e detalhista. E aí é quando ele começa a fazer a partir dessa observação desses casos que vão estar que estão em jogo, onde esse trabalho ele exigia uma grande sensibilidade e perícia, porque se tratava de casos cuja sintomatologia discreta dificultava um diagnóstico claro. Então, esses pacientes que chegavam na enfermaria especial, eles chegavam sob a insígnia de estão cometendo crimes, mas não podem ser presos. Então, aí já começa, e aí uma coisa interessante, né? Porque construindo essa pesquisa para vocês, que eu me deparei de novo com isso. A gente acha que os autores que a gente lê são os fodões, mas a diferença entre fenômeno e estrutura, né? Que a estrutura é um termo lacaniano, mas a diferença entre o fenômeno e a psicose propriamente dita é de origem, quem propõe isso é o Clerambault. Já na enfermaria de Paris, né, nessa enfermaria especial, ele começa a tentar separar os fenômenos delirantes, alucinatórios, para entender o que realmente é uma psicose, né? Então, nesse processo de observação, inclusive, a síndrome erotomaníaca é uma hipótese teórica que o Clerambault constrói na enfermaria, né? A erotomania, que a gente vê hoje ainda nos manuais psiquiátricos, os famosos DSM-5 da vida, é uma contribuição do Clerambault. Então, ele pôde, assim, distinguir a psicose enquanto base, o núcleo de uma doença, dos seus fenômenos de alucinação e delírio, que ele vai considerar como sendo, de categoria secundária. Então, como categoria primária, ele busca entender se se trata mesmo de uma psicose, sem ter como base os fenômenos. E essa é uma herança que Lacan conserva. Isso é um ponto muito importante na clínica das psicoses, né? Porque nós tendemos a acreditar que psicose é apenas aquela que está desencadeada. E quem começa a perceber que existe uma psicose que não é desencadeada é o Clerambault, não é o Lacan, né? E muito menos o Millet, que propõe psicose ordinária como um termo para pensar as psicoses não desencadeadas. Então, é o Clerambault que propõe uma psicose que não está desencadeada. E leia-se psicose não desencadeada como psicose sem os fenômenos elementares, que eu já chego também nessa definição. Um outro termo, assim como eu pedi que vocês anotassem a organogênese, um segundo termo que eu sugiro que vocês anotem é o automatismo mental. Automatismo mental. O automatismo mental também é uma contribuição do Clerambault, e ele define como sendo a experiência que o sujeito sente que seus pensamentos
palavras e ações são produzidos por uma força externa. Isso é o automatismo mental. É quando o paciente percebe que palavras, pensamentos e ações são conduzidas por uma força externa. Ah, é Deus que está me mandando fazer isso. Não, é Hitler que está me telefonando e dizendo que eu faço parte do exército dele. Não, porque eu sou um super-herói. Não, eu fui convocado para lutar na guerra. Então, essa é uma contribuição importante do Clérambault, que o Lacan comenta nos primeiros capítulos do Seminário 3. E em lugar de e aí é quando o Clérambault substitui. No lugar de provocar uma crise e abrir um surto, o Clérambault procurava detectar, né, nesse segundo momento do seu trabalho, através da fala do paciente, os fenômenos iniciais sutis e discretos. Então, automatismo mental é uma contribuição do Clérambault que ele faz para a psiquiatria, para que não se precisasse abrir um surto para entender se era ou não psicose. E aí, de novo, né, a importância da palavra como um recurso da psiquiatria para entender se é ou se não. Ainda hoje, esse método, ele, poderíamos dizer assim, ele existe, embora lá com as suas, né, com seu caminhar capengo, porque os médicos, eles ouvem ou deveriam ouvir, né? Os psiquiatras ouvem seus pacientes, né? Essa é a hipótese, que o psiquiatra ele precisa ouvir o seu paciente para entender se existem sintomas e sinais de um possível transtorno, digamos assim. Então, esse é um método que ainda existe no papel, em teoria, para a psiquiatria, né? Eu lembro, na época que eu trabalhava no CAPS, que eu tinha uma boa relação com o psiquiatra que já atendia no CAPS, que eu trabalhei há mais de 20 anos. Ele tem uns 40 anos de psiquiatria. Ele chegou a trabalhar ainda próximo dos manicômios, alguma coisa assim. E aí uma vez ele chegou para mim e disse assim, Humberto, me diga aí como é que eu consigo atender todo mundo bem. Aí ele foi e me mostrou a lista que ele tinha 40 pessoas para atender uma quinta-feira, né? Então, como é que se atende bem 40 pessoas em 8 horas de expediente, né? Então, ele me mostrou isso. Mas isso aí é uma outra história. Então, o Clérambault, ele já não se interessava nesse outro momento aqui da psiquiatria pela provocação da crise, mas pela produção dos fenômenos. A intenção, e aí é uma coisa, eu queria que, se interessar vocês anotassem isso aqui, porque isso aqui é um checkmate para a gente entender a clínica das psicoses, que o Lacan conserva isso. O Clérambault queria saber a verdade da posição do sujeito em relação à crença delirante. Isso é uma ideia que o Lacan conserva e que é um ponto crucial para o manejo clínico da psicose. É entender a relação da verdade da posição do sujeito em relação à sua crença delirante. Quando o paciente vira para nós e diz que faz parte do exército de Hitler, o problema não é o exército de Hitler. O nosso problema clínico é entender a relação desse sujeito que nos fala em relação a essa crença delirante. De que ou a quem serve essa crença? Como é que ele está se servindo dela? Qual lugar que isso tem ocupado? Isso é a suplência? Isso serve para organizar? Porque aí vejam bem, muitas crenças delirantes dos nossos pacientes psicóticos já é a própria estabilização.
Por isso que a gente precisa ter cuidado para não romper as crenças delirantes dos nossos pacientes. Investigar sem romper. Aí vocês se viram com isso. Uma outra contribuição do Clermont é o termo, como eu já disse, a erotomania, é uma visão que ele tem, e a visão organicista, que é uma coisa que o Lacan abandona, né? Para quem está aí com um seminário 3, né, em mãos, na página 12 do seminário 3, logo no início do capítulo, Lacan diz assim: o que abrange o termo psiquiátrico o que abrange o termo psicose no domínio psiquiátrico? Aí a afirmação belíssima. Psicose não é demência. Psicose não é demência, psicose não é retardo mental. Inclusive, era uma coisa que eu saí do CAPS com uma briga, né? Não é nenhuma novidade arrumar briga nos lugares assim, porque briga entenda-se como uma discussão, porque eu vou perguntar por que as coisas existem. É, e aí não é bem-vinda essas perguntas nos CAPS, né? Não sei se alguém trabalha em CAPS ou já trabalhou, e as perguntas eram bem-vindas. Dos pacientes, dos usuários do CAPS que eu trabalhava, 90% não tinham diagnóstico de psicose. Pasmem, o CID desses pacientes, desses 90% de pacientes, e entendam um CAPS que atendia 5 cidades. 90% de pacientes é no mínimo 300 pacientes, usuários do CAPS. Então, de 300 pacientes, 280 eram diagnosticados com retardo mental. Eles não tinham CID de psicose. E isso é um dado que quem já trabalhou em CAPS sabe muito bem como é que funciona, né? E, enfim, mas aí é uma coisa deles. E eu considero a principal contribuição do Clermont para a psicanálise do Lacan, do qual Lacan se serve, é a ideia do secretário do alienado, que é um BO para quem conduz casos de psicose. Como é que a gente secretaria o alienado? Se a gente não abre, não duvida, como é que a gente vai secretariar então? E aí eu trago um caso do Clermont para ilustrar o que é que seria então uma espécie de manejo desse secretário do alienado. O Clermont ele reconhecia a importância do público. Inclusive, nos seus relatos é possível encontrar referências em que ele utilizava jogos com seus pacientes, confrontando-os com os personagens de seus delírios, né? Isso é uma prática que ele tinha bastante. Então, para ilustrar, temos uma apresentação de Clermont. Trata-se de uma dama francesa, o nome dela é Léa Anna, cujo delírio erotomaníaco se baseava no postulado: o rei da Inglaterra me ama. Essa era a crença delirante da paciente. Léa foi conduzida para a enfermaria especial por ter feito escândalo em via pública e esbofetear 2 guardas. No momento da sua admissão, revela com relativa facilidade sua convicção delirante. Entretanto, no dia seguinte, quando de sua apresentação pública na sociedade clínica, ela se mostrou reticente, tanto sobre os temas da perseguição quanto sobre os erotomaníacos. Contudo, o Clermont, aí prestem bem atenção nisso, vence a sua resistência, assegurando à paciente que aquele grupo diante do qual era apresentada, tratava-se, em verdade, de um comitê composto por gente eminente que teria crédito especial fora da França. Um comitê que, se não colocou o rei em sua presença, foi pelo temor de que ela não se portasse adequadamente, mas que poderia ainda assim intermediar seu contato com ele, sendo portadora de uma carta dela para Sua Majestade. Ao prometer intermediar seu contato com o rei,
Claire Rambeau acionou sua esperança, fazendo com que a emoção transbordasse e aparecesse sob sua negação. O sucesso de sua estratégia pode ser comprovada na carta endereçada ao rei, que ao final da entrevista, Léa entrega ao Clermont. E a carta diz assim: A Sua Majestade, o Rei George V, Rei da Inglaterra. Majestade, venho solicitar-lhe muito humildemente minha graça e para assegurá-lo de toda a minha devoção. A fim de assegurá-lo eu mesmo de todo o meu afeto e todos os meus sentimentos muito profundos que existem dentro do meu coração, eu queria pedir à Vossa Majestade uma entrevista que o Senhor mesmo marcaria e me encheria de felicidade. Eu peço do fundo do coração que Vossa Majestade me perdoe e me deixe vir à Inglaterra, onde asseguro a Vossa Majestade a minha devoção. Esse tipo de estratégia, o Clermont diria que não se trata com efeito de saber o que pensa o doente quando está calmo, mas de quais desejos e impulsos é capaz, uma vez emocionado, o que vai lhe acontecer, infalivelmente, em vez de estar livre. Na ausência desse tipo de manobra, muitas enfermas poderiam passar com um estado passional normal, resultando, por exemplo, em liberações absurdas, seguidas de recidivas imediatas. Só tem um problema aqui. E aí eu vou tentar explicar o que foi que aconteceu. É, como o Clermont ele estava em vias também de construir a própria técnica de acesso a esse conteúdo desses pacientes, ele chamava isso aqui de meio que, ele usa algumas palavras como enganar o paciente. Né? Eu engano o paciente e aí ele confia em mim. Isso é uma coisa muito tendenciosa e perigosa, que é o que o Lacan propõe em Subversão. Então, ao contrário da mentira ao paciente que o Clermont elabora, Lacan vai propor o termo secretário do alienado, que, por exemplo, nesse caso com a paciente Léa, que tem esse delírio, né, essa dimensão delirante, essa metáfora delirante de que o rei da Inglaterra a ama, e esse é o aspecto da erotomania, inclusive, para quem tem curiosidade, pode acessar na web o, a tese do Lacan, da psicose paranoica. Lá tem um caso chamado caso Aimee. Aimee era uma moça que estava no sanatório, que vivia, né, como a Léa, e tem um delírio erotomaníaco de que uma atriz parisiense conspirava contra a vida dela. No dia que essa atriz estava estreando no cinema em Paris, ela vai para a estreia e quando a atriz está passando, ela ataca a atriz com uma facada no pescoço. Né? Então, esse caso, o Lacan estuda ele na sua tese de doutorado. Então, a Léa, ela tem uma metáfora delirante. O rei me ama. Né? Todo psicótico ele tem uma ideia delirante, que geralmente o organiza. Então, ele vai viver a vida dele, mas vai viver também em função de corresponder a essa ideia delirante. A ideia da Leia, né, a metáfora da Leia era que o rei me ama. E aí, o Claire Rambeau vai fazer essa tentativa de expô-la, né, entre os médicos que trabalhavam com ele. Ela diz que não quer se expor. E aí é quando ele usa o recurso de, ó, esse grupo de pessoas que estão aqui fazem parte de uma corte que tem o poder de levar ao rei a sua carta. Né? E aí existe a ideia da ilusão, né, que ele provoca. E aí, de uma subversão totalmente oposta, Lacan vai propor o secretário do alienado não como aquele que promete nada, mas como aquele que possibilita. E aí eu tenho um recorte de um caso bem antigo,
que era um paciente, né, que, enfim, estava dentro de uma instituição pública e era um paciente que eu atendia, para vocês entenderem qual é a diferença do enganar o paciente e secretarial alienado, que aí é a proposta do Lacan. O paciente chegou com. Ele estava muito sujo, fazia 10 dias que ele não tomava banho. E aí a ideia que ele traz de pronto é: eu preciso fazer uma cranioplastia. Essa é a primeira frase que ele vira para mim no consultório e diz: preciso fazer uma cranioplastia. Ué, mas como assim uma cranioplastia? Né? Eu me vejo como um monstro, eu não consigo sair de casa porque eu acho que eu vou assombrar as pessoas e só vai ser resolvido se eu fizer um transplante de crânio. E por isso ele não tomava banho, não se arrumava, não se cuidava. E a família estava muito preocupada. E aí eu começo a tentar investigar a construção disso. Ele surtou, né? O surto abriu, um detalhe importante. O nome dele era o nome do pai. O pai se chamava Pedro Avelar. Ele se chamava Pedro Avelar Filho. Só que, quando ele nasceu, a mãe o deixou e o pai foi preso por tráfico de drogas. Então, quem cuidou foi a avó paterna. E a avó paterna odiava esse nome e passou a chamá-lo de João. E ele não sabia que o nome dele era Pedro. E aí, no dia do aniversário dele, 18 anos, ele disse que queria conhecer o pai. E aí ele foi, a avó levou ele até a prisão que o pai estava. E aí foi quando o pai olhou para ele na sala que eles estavam e disse: Nossa, Pedro, como você está grande. E aí ele disse: Pedro, como assim? E até então ele tinha uma vida super saudável, tranquila. Como assim, Pedro? Não, mas seu nome é Pedro. Sua avó estava te chamando de quê? E aí começa uma confusão em torno do nome. E aí ele vai perguntar à avó sobre a história desse nome, a avó explica. Logo depois dessa cena do pai, ele tem uma espécie de alucinação. Ele está sentado comendo na mesa e um animal se aproxima dele, né? Era um animal peçonhento. E esse animal come as migalhas da comida que ele estava comendo na mesa. E aí ele diz que desde então que esse animal comeu essas migalhas, ele se tornou um monstro. Então a minha hipótese era, ele abriu um surto quando conheceu o pai. E desde esse dia, 2 anos para frente, ele desencadeou literalmente. E aí ele chega no consultório, eu começo a perguntar para ele sobre toda essa história. E aí ele não me olha, ele de cabeça baixa, e eu viro para ele e pergunto, né? Nossa, mas como assim? Me explica como foi que esse animal chegou próximo da mesa. E aí ele começa a explicar, eu disse, eu acredito que esse animal chegou. E aí, né, essa é a única vez nas primeiras sessões que ele levanta o rosto e olha para mim e pergunta, mas você acredita? Eu disse, sim, eu acredito no que você está me dizendo. Aí ele disse, mas todo mundo acha que eu sou louco, como assim você acredita? Eu disse, eu acredito no que você está me dizendo. E aí ele sai um pouco meio que diferente de como chegou, e as sessões seguem. Nas sessões seguintes, ele me conta do sonho de ser jogador de futebol, que ele já vinha trajetando esse percurso e tudo mais, e me contava da grande vontade de ser jogador de futebol. E aí, com os recursos que eu já dispunha naquele momento, ele continuava com um mau cheiro, não conseguia atendê-lo de porta aberta, de porta fechada, com o devido sigilo, à distância dos demais pacientes que estavam no outro ambiente. E aí eu tento começar a construir com ele uma possibilidade. Tá, mas me conta, como é que você imagina que dá para fazer essa cirurgia? Que era o transplante de crânio, né? Era isso que ele queria fazer. Não é possível uma cirurgia dessa. Só que o manejo não é dizer para o paciente que ele não é possível.
É acreditar no que ele está dizendo e operar com isso. E aí eu dizia, ó, eu acho que dá para fazer, né? Você está me dizendo que tem os recursos, só que não tem o dinheiro. E aí ele dizia assim, mas eu acho que se eu fosse jogador de futebol, eu conseguiria fazer a cirurgia. Mas eu também não consigo ser jogador de futebol se eu não tomar banho. E aí foi quando eu fiz um combinado com ele. Só, você está me dizendo que você consegue fazer a cirurgia com sendo jogador de futebol, mas para isso você precisa se cuidar. Que tal, se for possível para você, você voltar a se cuidar, voltar para o futebol e tentar pensar nessa cirurgia? E aí ele olha para mim, né, com essa proposta. Eu não estava prometendo nada a ele, e sai. E ele passa 4 semanas sem aparecer de novo na instituição que eu trabalhava. E aí eu dizia, pronto, fiz merda. Foi uma aposta bem arriscada, fiz merda. E aí a tia volta, 4 semanas depois, dizendo assim, deixa eu entrar primeiro. Aí eu disse, tá, tudo bem. Quanto tempo? Não, vocês vieram mais? O que é que você fez com ele? Fez o quê? Não, eu disse, não, tá, eu estava escutando ele, estava ouvindo, e aí, não, porque ele voltou para o futebol, ele voltou a se arrumar e voltou para a vida. Queria saber qual foi o remédio que você utilizou. Eu disse, a palavra. Né? E foi a via que eu tive para inserir de novo o paciente no laço social. Né? E aí você pode me perguntar, mas ele não surtou de novo? Não sei, que aí já fazem anos que eu não o vejo mais. Então, percebem que existe uma diferença entre secretarial alienado, que é acreditar no que ele está dizendo, do que mentir para ele? Eu trabalhando com a verdade dele. Ele acredita que vai fazer cirurgia, eu não posso duvidar disso. Agora, eu vou construir com ele a possibilidade dele se reinserir no laço. E como sujeito, ele vai se preocupar para lá como é que vai fazer a cirurgia. Ou encontrar uma outra razão, um outro motivo pela qual queira transformar, não sei. Então, é uma contribuição que o Lacan vai nos fazer, né, de se distanciando do discurso do Clerambault, do enganar o paciente para secretariar o alienado. E por fim, né, para caminhar para o final do nosso encontro de hoje, então, a contribuição, a herança do Clerambault se pauta em 4 pontos. A organogênese da loucura, então, a psicose teria uma causalidade psíquica, ou melhor, uma causalidade orgânica. O discurso como corte histológico, né? O Clerambault deixa de lado os fenômenos para se preocupar com o que o paciente diz. O automatismo mental, que é o fenômeno central da obra do Clerambault. E a sua grande contribuição para a psicose não desencadeada. Então, psicose não desencadeada é um termo do Clerambault e o Lacan usa para pensar a sua teoria. E aí o Lacan vai fazer algumas extrações disso, né? Entre essas extrações, que é muito parecida, por exemplo, esse discurso como corte histológico, o Lacan vai usar vai entrar aí com o recurso da linguística, né? Por exemplo, o nosso critério, e aí eu vou trabalhar tudo isso em outros seminários. O nosso critério diagnóstico para pensar a estrutura da psicose já não é mais, desde Clerambault, o delírio e a alucinação. Mas é pensar, e aí vai uma indicação já para vocês começarem a fazer pesquisas também. O nosso critério para a clínica das psicoses é entender se no discurso existe holófrase. É isso que diferencia a clínica da neurose para a clínica da psicose. A clínica da neurose é a clínica do intervalo. E a clínica da psicose é a clínica da holófrase. E a holófrase é um termo que a gente vai voltar nela o tempo todo, porque está aí no meu planejamento para esse ano. Então, a minha intenção foi fazer vocês se localizarem no tempo, entendendo que Lacan tem fontes de onde tira,
suas contribuições teóricas, por exemplo, psicose não desencadeada é um termo que provém da psiquiatria francesa, especificamente do Clérambault, e ele traz consigo, né, o Lacan reformula essa proposta e coloca no âmago, né, no clímax, no centro da. Porque aí, um detalhe, o Lacan só vai retomar o tema da psicose não desencadeada no seminário 23, que inclusive seria uma coisa que eu queria muito, mas acho que não vai ter como. No final desse mês, eu vou fazer uma construção, fazer uma palestra num evento internacional de psicanálise e literatura e vou apresentar um trabalho sobre Joyce, né, que é uma psicose não desencadeada. Queria muito transmitir, mas vai ser presencial, não tem como. Lacan só vai retomar isso no cenário 23, mas aí é uma coisa que eu já estou construindo, porque a minha hipótese de que nós temos mais psicóticos na nossa clínica do que a gente imagina é pensando a psicose não desencadeada, né? Nós temos mais psicóticos no nosso consultório do que a gente pensa, que a gente não está, estamos distante ainda da proposta que o Lacan faz para a psicose, né? A gente está numa psicose mais psiquiátrica ainda. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vanessa perguntando: amarração de sentido é a mesma coisa que articular os sentidos? Sim. O trabalho a amarração, que é o efeito da castração, é aquilo que está posto no discurso. E a articulação de sentido é o que o analista vai fazendo, né? Esvazia, faz novos sentidos. Daphne, todos esses exemplos que você citou são casos de psicose desencadeada, certo? Pois as não desencadeadas não terá o delírio. Exato, veja bem, é provável que a psicose não desencadeada ela não vai ter o delírio explícito, mas ela vai ter uma metáfora delirante posta, que aí vai ser o nosso grande impasse para tentar entender. Por quê? Existe uma confusão no campo psicanalítico que é, os psicanalistas confundem neurose obsessiva grave com psicose. Só que o obsessivo, qual é a diferença que é inconfundível? O, o obsessivo é escravo do sentido e o psicótico escravo da certeza. São duas coisas muito distintas. Estar no sentido é diferente de estar na certeza. A Flávia Dutra vai dizer que o psicótico não tem um ponto de fuga, o obsessivo tem. O que dá o ponto de fuga à neurose obsessiva é a castração. Então, não é que o psicótico não vai, na psicose não desencadeada não vai haver delírio. Esse não vai ser o nosso critério diagnóstico. Nós vamos entender se a castração afirmada, de novo, né? É uma coisa que eu construo muito no laboratório das estruturas clínicas. Três pontos para pensar a estrutura clínica: a relação do sujeito com o outro, a relação do sujeito com o desejo, a relação do sujeito na transferência. Transferência da neurose da perversão é uma transferência simbólica, de suposição de saber. Transferência da psicose é transferência imaginária. O neurótico procura alguém que saiba sobre ele. O psicótico procura alguém que testemunhe o saber dele sobre ele mesmo. E isso é o delírio. O psicótico procura um analista para contar para o analista que ele é a esposa do rei da Inglaterra. E o neurótico não, vai. Ó, eu acho que eu sou esposa do rei da Inglaterra, mas eu estou com dúvida se ele me ama. Né? A histérica chega pro analista e diz: Ó, eu acho que meu namorado não me ama mais. Por quê? Porque ele não abriu a porta do elevador para mim. Ele não abriu e aí eu acho que ele não me ama mais. Vou terminar o relacionamento. Então, essa seria a minha ideia. Alguém tem alguma dúvida? Como eu disse, se vocês puderem contribuir com as dúvidas.
são importantes. Minuto para as dúvidas, para os comentários, fiquem à vontade. Vanessa? Boa noite a todos. Humberto, eu não tenho dúvida. Quando você fala, não é uma dúvida, é algo que eu li. Quando você fala dessa crença delirante, eu li num livro, algo que eu achei muito interessante, que a analista ela conduz o caso durante muito tempo e ela não acha essa crença delirante da paciente dela até que, em um certo momento, surge isso numa fala dela sobre como a mulher engravida. E é algo assim, como a mulher engravida, na cabeça da paciente dela, é de um jeito que é normal, mas é bizarro, vamos dizer assim, porque é uma construção meio que o esperma é de um jeito totalmente diferente e tal. E a paciente acredita, tem a certeza, como você diz, né, essa certeza, que é assim que funciona. E aí é onde a analista vê que ela tem essa crença delirante, que é essa crença que ela. E a analista não duvida disso, né? E pede para ela contar. E ela passava normalmente, assim, normalmente que eu falo, como um neurótico perante todo mundo. Não tinha essa coisa de ter delírio perto das pessoas, esse desencadeamento, esses surtos perto das pessoas. Mas lá no profundo ela tinha isso, e é algo que não se comenta com as pessoas. Ninguém sai falando por aí como que acha que se engravida. Então, era algo que era imperceptível para as pessoas. Eu achei. Sim, exatamente. A maioria dos delírios, eles não são públicos, porque são eles que sustentam o edifício do eu. Se o psicótico, né, o psicótico não é uma pessoa burra. Você precisa tirar esse horizonte de que psicótico é uma pessoa burra, que não pensa, que não calcula. Se isso vai a público, isso fica ameaçado. Então, o que antes sustentava, agora ameaça ruir. É igual os neuróticos, né? Nós vamos ter uns neuróticos mais desbocados, mas é comum que no início de uma análise a gente fique, né? Uma palavra ruim para uma reunião que está sendo gravada, mas os neuróticos ficam de cu doce no início da análise. Ah, é porque eu queria falar uma coisa, mas eu não quero, mas eu não vou, e não sei o quê. Na psicose, do mesmo jeito, e o Lacan vai dizer isso no texto de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, que o psicótico ele ama mais seu delírio do que a si mesmo. Então, se eu amo uma coisa, eu vou proteger a coisa. Leiam esse texto de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. E leiam também o seminário 3, que é importantíssimo para a nossa pesquisa aqui. Caroline. Roberto, eu só queria falar uma coisa, antes de, não querendo te interromper, quando você fala que o psicótico não é uma pessoa burra, inclusive essa paciente dela era uma empresária extremamente bem-sucedida, tá, que conseguia falar sobre vários temas. Então, assim, não é uma pessoa burra, né? Eu quis trazer também esse exemplo. Grande exemplo disso é o Schreber, né? Schreber é presidente da corte, da alta corte, né? Caroline dizendo, Humberto, pensando que aquele rapaz do transplante de crânio fosse uma neurose, o que marcaria discursivamente a sua diferença com a psicose? Ainda sinto um pouco de dificuldade com essa parte. Acho uma questão maravilhosa, e aí eu vou pedir que você guarde ela para você trazer para o seminário do mês que vem, certo? Guarda essa questão porque ela é importantíssima. No seminário do mês que vem, nós vamos estar falando sobre psicose não desencadeada, psicose neurológica, Freud com Lacan, né? Porque a gente veio a psicose da psiquiatria e vamos também a psicose da neurologia, para entender o que é que, de onde Freud tira suas bases para entender, porque alguns dos pós-freudianos, não sei se vocês sabem disso, vão dizer que o Homem dos Lobos é um caso de psicose. Só que aí o Freud não tinha recurso para perceber que era um caso de psicose. Mas aí é uma discussão pós-freudiana, Lacan não toca nisso. Mas aí a gente volta nesse assunto. Então, quero muito agradecer a presença de vocês hoje aqui e vamos trabalhando. Queria que vocês se implicassem nesse trabalho de construção,
de pegar o seminário 3 e ler, de pegar o texto de uma questão preliminar e ler, de ver o livro novo da Michelle, que é uma enciclopédia para essa construção das estruturas, e seminário 13 do que, Helena? Acho que vocês confundiram seminário 23, seminário 3 e seminário 23. Seminário 3 é esse aqui. Então, agradeço a participação de vocês. Aproveitar também e convidar vocês para o curso de Introdução ao Lacan, que começa já exatamente de hoje a 15 dias. Para quem tiver interesse, ainda é possível de se inscrever. Então, gente, beijo, bom carnaval para vocês, pulem bem muito e a gente se encontra mês que vem. Um beijo. Beijo, obrigada.